Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao BM Senal. Eu sou Hanna Beltrão, vamos juntos então acompanhar o fechamento do mercado financeiro na companhia, é claro, do meu parceiro de todos os dias, Rafael Lara, que também vai fazer comigo um giro de notícias e trazendo informações em tempo real do fechamento do mercado financeiro. São agora 4 horas e 33 minutos e eu já chamo ele para a gente ver como é que tá o movimento agora, Rafa. Tá certo, boa tarde, Hanna, boa tarde, amigo espectador aqui do BM Senal. Hanna, hoje o mercado ele teve um dia de forte volatilidade, né? Ele hoje começou a sessão ali sem uma tendência de alta ou queda e deixou os investidores ali, né, quem acompanha o mercado, muito, né, de olho ali nas movimentações. No momento ele está numa leve queda de 0,12% aos 128.609 pontos, mas ele chegou ali numa casa de mínima de 128.182 e uma máxima de 129.901, né, batendo ali quase os 130 mil pontos, que a gente sempre tenta aqui, a gente sempre deseja que ele passe os 130 mil pontos, principalmente no BM Senal, para a gente ser pé quente, né, Hanna? É isso aí, Rafa. Vamos então ver como é que estão as bolsas, né, internacionais. Vamos ver, fazer um giro aqui para saber como é que está o mercado lá fora. S&P 500 com ligeira alta aí de 0,12%, Dow Jones com 0,03%, né? Quase não está tendo uma alta por lá, e Nasdaq também com 0,19%. Vamos ver então como é que está o dólar, né? Que vem de uma queda aí desde ontem. Está agora em alta de 0,12%, mas ainda sendo comercializado a R$ 4,96. Vamos dar uma olhadinha aqui também no barril do petróleo, que segue com alta aí nessa quarta-feira de 0,58%, sendo comercializado a $73 o barril. A gente segue aqui, né, com o nosso BM Senal, ainda de olho no mercado internacional. As gigantes de tecnologia Google e Amazon acusam legisladores americanos de prejudicar pequenas empresas à medida que projetos de lei antitrust da Big Tech tramitam no Congresso. A gente vai agora, então, até os Estados Unidos entender um pouco mais sobre esse assunto com a correspondente Giovanna Locatelli. Para as pessoas entenderem um pouco, a lei antitrust dos Estados Unidos é um conjunto de normas da legislação estadual e federal que regula a formação, a conduta de empresas e formação das empresas corporativas. Ela é justamente aplicada para garantir uma concorrência leal em benefício do consumidor. Importante saber que ela também fiscaliza a fusão de grandes empresas e trabalha para evitar a formação de cartel. Então, os legisladores devem se reunir ainda hoje para discutir os projetos de lei. A Amazon e o Google divulgaram declarações se opondo aos projetos. A Apple e o Facebook, que também foram alvos de investigação do Comitê Judiciário da Câmara sobre os mercados digitais, ainda não divulgaram suas declarações. Grupos da indústria apoiados por empresas de tecnologia também rejeitaram a legislação, argumentando que impediria as empresas de operar serviços populares ao consumidor. Em última análise, prejudicaria também pequenas empresas e empresários. Os 6 projetos de lei definidos para a pauta de hoje teriam um impacto profundo na indústria de tecnologia e possivelmente além dela. Isso nas palavras dos comunicados das empresas. E a gente continua acompanhando esta movimentação. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. A gente vai repercutir, né, como foi o movimento desse dia aí do fechamento do mercado financeiro. Hoje a gente recebe aqui no BM Senal o Luiz Fernando Araújo, chefe de gestão da Finacap, e o analista técnico também André Machado, trazendo um panorama sobre os números que se destacaram aí nessa quarta-feira. E a gente segue então aqui com o nosso giro de notícias. A Smart Fit anunciou que irá realizar a oferta pública inicial de ações e estabeleceu a faixa indicativa de preço por ação entre R$ 20 e R$ 25. Quem tem os detalhes é o Rafael Lara. Rafa, conta aí pra gente como é que vai funcionar esse IPO. Exatamente, Hanna. Notícia fresquinha sobre a Smart Fit, né? Serão emitidas inicialmente 100 milhões de ações, mas dependendo da demanda, poderá haver um acréscimo ali de 20% em lote adicional, ainda mais 15% em lote suplementar. No topo da faixa, levando-se em conta também, tem os lotes,
um topo adicional, né, que a gente vai levar também em conta o adicional e o suplementar, o valor pode chegar a 3 bilhões e 375 milhões de reais. A oferta ela é coordenada pelo Itaú BBA, o Morgan Stanley, o Banco BTG, Santander e o Banco ABC. O preço da ação deve ser definido em 12 de julho e os papéis começam a ser negociados na bolsa no dia 14 de julho, aí, né, mais ou menos aí quase um mês aí para as pessoas poderem entrar aí nesse IPO. Hannah. Obrigado, Rafa. A Microsoft, que agora ocupa o segundo lugar entre as companhias com capital aberto nos Estados Unidos, anunciou valer atualmente no mercado cerca de 2 trilhões de dólares, entrando aí para um seleto grupo de empresas. A capitalização aconteceu durante as negociações do pregão desta terça-feira, quando as ações da companhia subiram 1,2% na Bolsa de Valores de Nasdaq em Nova York. O que fez também com que a companhia que domina o mercado de software para empresas ultrapassasse a gigante Apple. A Microsoft é atualmente uma das únicas empresas de tecnologia dos Estados Unidos que tem conseguido driblar a crise causada pela pandemia, já que as pessoas estão gastando mais tempo em seus dispositivos, com isso aumentando também a demanda por computadores, sistema de jogos e também plataformas de armazenamento em nuvem, o que ajudou na elevação dos papéis da companhia, que vem aí de uma crescente alta de 64% desde março de 2020. E após a fusão com a Stone, acionistas da empresa Lynx anunciaram a venda das ações do grupo. O Rafael Lara tem mais detalhes aí sobre essa transação, é isso? Exatamente. A Lynx, empresa especializada em software de varejo, informou em um comunicado enviado à CVM que a venda das ações de mais de 22 milhões de ações ordinárias pelos acionistas da companhia, né, que representam ali 11,70% do seu capital social. Né? Ela informou que isso foi realmente negociado. Isso aconteceu dentro do contexto de combinação de negócios da Lynx com a Stone, empresa de meio de pagamentos, né, como máquinas de cartões, que foi firmado, né, no ano passado, não sei, inclusive se o espectador se lembra, ali no dia 2 de outubro de 2020. Os acionistas informaram ainda que não detêm diretamente ou indiretamente outros valores mobiliários e instrumentos financeiros derivados referenciados em ações da companhia. Hannah. Valeu, Rafa. E a fabricante, né, de cosméticos, você tem mais informações aí, né, sobre a Granado? Conta pra gente. Exatamente. A fabricante de cosméticos Granado prevê um crescimento de 30% nas vendas no ano, o que deve levar seu faturamento para cerca de 930 milhões de reais, ali perto de 1 bilhão de reais. Né? A fabricante ela faz planos de abrir lojas no Brasil e também de fincar a sua bandeira, né, em Portugal, a segunda parada de sua expansão internacional, depois que, obviamente, que ela foi lançada na França. As vendas online chegaram a crescer 600% nos primeiros meses da quarentena, quando as 80 lojas da empresa foram fechadas. Isso foi suficiente para que a empresa ainda conseguisse uma expansão discreta ali de 4% ante as receitas de 2019. A Granado, vale lembrar que ela completou 150 anos no ano passado e ainda planeja inaugurar mais 6 lojas no Brasil em 2021. Hannah. Obrigado, Rafa. Daqui a pouquinho a gente volta, né? Sempre com mais atualizações. O Rafa também trazendo atualizações em tempo real, né? Do fechamento do mercado. A gente começa então, continua, né? Na verdade, com o nosso giro de notícias aqui, com a aprovação da capitalização da Eletrobras pelo Congresso. O governo avalia antecipar o uso de 30 bilhões de reais que virão da venda das ações da estatal ao mercado para amortizar o reajuste tarifário no próximo ano. Os recursos previstos na MP da privatização só devem entrar no caixa do Tesouro daqui a 3 anos. Por isso, o ministro Bento Albuquerque disse que está avaliando antecipar esses créditos para que possam ser usados no abatimento das tarifas a partir de 2022. O Tesouro destinaria o dinheiro imediatamente para o CDE e seria repassado e seria ressarcido, na verdade, posteriormente. Eu volto então chamando o Rafael Lara, né? São 4h42. O Rafa sempre tem aí atualizações do que está acontecendo no mercado, é isso? Exatamente, Hannah. A Compass, empresa de gás natural que faz parte da Cosan, é apontada como favorita para a aquisição de 51% da Gaspetro, lá da companhia Petrobras, pelo valor de 2 bilhões de reais.
A Gaspetro detém participações em 19 distribuidoras de gás, né, vale lembrar, que exploram com exclusividade os serviços locais de distribuição de gás canalizado em diversos estados do Brasil. A empresa japonesa Mitsui é também sócia da Petrobras, né, possui 49% da companhia e ela pode ali ter um poder de preferência pelo comando dos ativos. A Mitsui chegou a contratar uma assessoria financeira no final de 2020, né, no ano passado, mas voltou atrás na venda de parte da sua companhia, né, da Gaspetro. O prazo para a venda dos ativos de distribuição de gás natural da estatal encerra ali no próximo dia. Hannah. Obrigado, Rafa. E o governo federal multou o Banco Itaú Consignado S.A. em 9 milhões, quase 10 milhões de reais por infrações na oferta de crédito consignado e irregularidades também no serviço envolvendo o correspondente bancário vinculado à instituição. No documento, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor destaca que a aplicação considerada, né, gravíssima, né, e a extensão da lesão causadas aos consumidores em todo o país. A vantagem é auferida e a condição econômica da empresa. O valor da multa deverá ser depositado em favor dos fundos de defesa de direitos difusos. O departamento informou que ficou devidamente comprovado nos autos que o banco permitiu que terceiros por ele contratado, assediasse consumidores idosos para fins de oferta e contratação de empréstimos consignados, utilizando-se indevidamente de dados pessoais sem qualquer conhecimento sobre a sua procedência. O valor de multa deverá ser depositado em favor de Fundo de Defesa de Direitos Difusos e o Itaú informou ainda que foi notificado e afirma que mantém um processo de melhoria contínua o Itaú confirma, né, melhoria contínua para a oferta e contratação de crédito consignado e que ocorrerá no processo aí de decisão. E ainda falando, né, sobre esse assunto, hoje pela manhã a Paula Moraes conversou no BMC News com o Pedro de Marco, né, que fez aí uma análise sobre esse setor. Queria trocar aqui de assunto, falar que o Itaú elevou sua participação acionária, né, na Energisa para mais 7%, né? Como que você avalia esse movimento? Você acha que essa transação pode surgir aí num bom momento aí para se investir também no setor? Olha, os meus setores são de commodities e utilities, né? Então, esse ano eu estou super feliz aqui, assim, mas as utilities em si estão sofrendo. Então, acho que um pouco que pesa sobre utilities é a que a gente chama de curva longa, então é a taxa de juros de longo prazo. Então, a gente olha, por exemplo, uma NTN-B, aquele do Tesouro Direto de longo prazo, e a gente fica acompanhando aquilo que reflete. O investidor, na verdade, olha uma utility como se fosse um bond, né, ou um título aí de longo prazo de renda fixa. Então, esse título não estava indo muito bem, então isso acaba espelhando para todas as utilities. Então, as utilities têm sofrido muito. Eu gosto muito de Energisa. Energisa, para mim, quando você olha onde eles atuam, eles estão onde está crescendo mais no país, que é justamente o agro. Então, Mato Grosso, Tocantins, toda aquela região ali, um pouco de Mato Piba. Então, onde está crescendo o PIB per capita é na Energisa. Então, assim, é um grande... Equatorial também, aquela região lá de Piauí, também tem crescido muito o PIB per capita. Mas a Energisa, acho que hoje é o maior crescimento. Então, e quanto mais você aumenta a sua renda, mais você põe TV na sua casa, mais você liquidificador, aquecedor, ar-condicionado. Então, o seu consumo por residência, por capita, aumenta muito. Então, tudo isso quem captura é a distribuidora. Então, a gente vê assim, que a Energisa é um player muito bom, opera super bem os ativos. Eu gosto muito, acho que das distribuidoras hoje é o que eu mais gosto. Então, assim, não estou recomendando compras assim, mas é um ativo muito interessante. Eu acho que o investidor, só para ter ideia, a gente olha assim, a gente faz todo o fluxo e desconta, né, para ter uma ideia de quanto que a taxa que seria equivalente. Se o investidor investir em Energisa hoje, ele pode esperar alguma coisa perto de 9, 10%
de retorno mais inflação. Falando aí, pegando carona nisso, né? A gente falando desse movimento do Itaú em Energisa, recentemente também teve a Itaúsa investindo na Egea Saneamentos, né? Queria saber, na tua visão, quais são os fatores que você acha que tem atraído aí o interesse desses grandes investidores para o setor de utilities, né? O que eles estão enxergando aí num longo prazo? Eu acho que o marco regulatório do saneamento, então, mudou o cenário no Brasil. Antes não dava para investir, agora dá. Antes era muito pequeno, você tinha que ir nas cidades, fazer assim, concessões pequenas. Agora não, agora a gente tem todo um arcabouço legal, regulatório, que vai garantir para o investidor, olha, as regras vão ser cumpridas, os contratos vão ser cumpridos. E mais que isso, o marco do regulatório agora colocou uma chave nas empresas, principalmente estatais, que são a grande maioria hoje das empresas de saneamento são estatais, falou assim, você tem que atingir alguns níveis de qualidade financeiro, porque o que acontecia é que, por melhor que seja, por exemplo, a Sabesp ou qualquer outra empresa estatal, eles não tinham dinheiro para investir. Então, por isso que não chega esgoto onde precisa chegar, porque não tem investimento. E eles não conseguiam captar, eles não tinham contratos bons com as prefeituras também, então isso você não consegue emitir dívida. Então agora com esse marco regulatório, com agora novos privados entrando, e para o privado isso é fantástico, porque não existe muito lugar hoje você consegue alocar tanto dinheiro com retorno bom. Então, é bom para todo mundo, é um jogo que ganha e ganha principalmente a sociedade, porque, assim, R$1 que você investe no saneamento, você economiza 4 no SUS. Então, é muito bom para a gente. Então, assim, eu acho que tem muito espaço aí, a gente pode estar falando aí de 700 bilhões de reais em investimento nos próximos anos. E aí agora a gente volta então a falar com o Rafa, né? São 4h50, estamos caminhando aí para o fechamento do dia. Rafa, dá um panorama de como é que está a situação no momento. Tá certo, Hanna. Bom, realmente, agora são 4h50, né? Aqui 10 minutos antes do fechamento do mercado. O Ibovespa, que hoje, como a gente bem falou, teve um dia de alta volatilidade ali, né? Chegando quase aos 130 mil pontos. Fecha agora, né? Chega perto do fechamento em uma leve queda de 0,34% aos 128.333 pontos. Entre as maiores altas do dia, a gente tem Braskem com uma alta ali de 2,84%, Edux com uma alta de 2,66%, Uzi Minas com uma alta de 1,98%, Banco Inter, o Banco Inter que a gente vai falar inclusive daqui a pouco com o Luiz, que vai vir aí, o analista muito legal aí, né, a questão do Banco Inter, uma alta de 1,92% hoje, e CVC com uma alta de 1,94%. Já entre as maiores baixas temos Exetec com uma queda forte ali de 4,61%, Pão de Açúcar, Banco do Brasil Seguridade, Eletrobras, né, uma ação também que chama bastante atenção aí justamente por conta da MP, e a Cosan ali fechando o carinhosamente chamado aqui no BMC de Z5, né, Hanna? É isso aí, Rafa, valeu. Vamos dar continuidade então aqui no nosso BMC Now. Hoje a gente recebe agora, na verdade, o Luiz Fernando Araújo, chefe de gestão da Finacap, que vai comentar o cenário aí do mercado com a gente. Fernando, primeiramente, obrigada, né? Fernando íntimo, né? Luiz Fernando, obrigada por estar aqui com a gente. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Hanna. É um prazer estar aqui com vocês. Opa, então vamos lá. Vamos começar então, queria falar, né, sobre as ações do Banco Inter, que hoje foram destaque na Bolsa, puxando as maiores altas aí do dia. Você acredita então que essa maré dos bancos digitais na Bolsa veio para ficar? Veja, as fintechs, né, como essas empresas são chamadas, é um fenômeno global, né? A gente está vendo nos últimos anos, principalmente nos Estados Unidos, uma performance muito forte das empresas que tem essa conexão com tecnologia, né? As FANGs, né? Facebook, Amazon, Google, eles estão puxando aí o S&P num rally histórica aí nos últimos 10 anos aí, que são as principais ações que têm puxado o índice americano, tá?
Então, o Banco Inter, de certa forma, é um dos papéis que você consegue se expor a esse segmento aqui no Brasil, com certeza é uma operação muito bem sucedida. A gente tem há muito tempo investimentos na MRV, que é do mesmo grupo, tem acionistas comuns, né? A família Meni tem um histórico de execução espetacular, né? A MRV é um caso muito bem sucedido, um case muito bem sucedido de construção civil, de incorporação para baixa renda, né? Passou aí meio que incólume aí na recessão aí de 2016, 2017, em que o setor sofreu bastante. E aí eles tinham esse banco, né? Eles transformaram, era um banco tradicional, né? Que foi transformado, teve uma transformação tecnológica muito forte e hoje tem uma captação de clientes aí no nível das grandes instituições financeiras tradicionais, né? E a grande questão que a gente faz aqui, quer dizer, os múltiplos, né, para essas instituições que têm esse foco tecnológico, não só nas fintechs, mas as empresas de e-commerce também, elas têm múltiplos bastante agressivos. Tá, joia, Ana? Então, tem muita expectativa de crescimento implícita, né, embutida nesses preços. Então, e para o outro lado, você tem os bancos tradicionais que estão justamente por isso, né, eles estão meio fora de moda, estão negociando com múltiplos bastante depreciados. Eu, pelo menos, estou no mercado há muitos anos, né, há pelo menos 20 anos, e poucas vezes na história eu vi os bancos negociarem com múltiplos, né, preço-lucro tão baixos, né? E isso certamente tem a ver com essa ameaça aí das fintechs. Tá certo. Eu vou chamar agora, Luiz, o Rafael Lara aqui para a nossa conversa. O Rafa, que sempre tem também muitas perguntas. Rafa, pode entrar aqui na conversa com a gente. Perfeito, Hanna, obrigado. Boa tarde, Luiz. Novamente, seja muito bem-vindo aqui ao BM Senal. Luiz, queria continuar falando um pouco sobre bancos, né? O Itaú, que a gente viu aí, né? Que tem passado por uma reestruturação, no caso, nos seus bancos no varejo, mudando um pouco com uma pauta ali mais focada na digitalização da empresa, né? Qual a sua visão sobre o case da empresa? Você acredita que ela está tentando utilizar essa maré das fintechs, igual você bem utilizou aí, né, na sua primeira resposta aí? Você acha que ela está tentando inverter essa maré ao seu favor, né? Que é uma questão de um grande banco ali? Sim, obrigado, Rafa. Prazer conhecê-lo aqui. O Itaú a gente conhece há muitos anos também, né? É um dos principais, assim, se você pegar na Bolsa, e talvez seja um dos melhores investimentos aí na Bolsa nos últimos 20 anos. Né? É uma empresa que gera retornos acima de 20% isso há mais de 20 anos. Então, são alocadores de capital extremamente competentes, né? A gente já viu aí várias vezes essa ameaça das fintechs, eles vêm mapeando isso há muito tempo, né? À toa que eles, há alguns anos atrás, fizeram, 2 anos atrás, né? Um pouco antes da pandemia, fizeram uma oferta pela XP, né? Adquiriram, a ideia era adquirir o controle, isso aí acabou não sendo possível por conta dos órgãos de concorrência que vetaram a tomada do controle, mesmo que num momento futuro. Então, mas eles ainda assim compraram uma participação muito relevante, 49%, hoje está em 41%, mas é uma participação muito relevante, são os maiores investidores individuais na XP hoje, né? Esse investimento, vocês terem ideia, foi cerca de 6 bilhões de reais, então a avaliação dessa posição já chega a mais de 60 bilhões, então quer dizer, mostra que o banco tem muita consciência desses desafios das fintechs, né? Agora a gente vai ter inclusive, por conta desse desafio e da dificuldade, né, do banco de concorrer com a própria investida, né, que é a XP, né? A gente viu algum tempo atrás uma polêmica aí com relação a algumas propagandas aí que foram um pouco mais agressivas de um com o outro, né? Eles têm muita disputa, né, por cliente na captação e na proposta de valor do serviço, né? Principalmente o segmento personalité do banco, o segmento com mais alta renda do Banco Itaú. Então, você tem uma disputa muito forte no mercado de market share dessas operações. Então, eles vão fazer uma operação muito interessante. A gente vem discutindo
esse caso aí nas nossas cartas aí há algum tempo também, né, que eles vão distribuir essa posição, né, vão fazer o split dessas ações, distribuindo para os acionistas essas ações da XP que foram adquiridas, e dessa forma a ideia é deixar realmente o banco livre, né, a turma operacional, a turma partir realmente para concorrer e bater de frente aí com a XP e com as plataformas, com as fintechs de uma forma geral. A gente falou agora sobre o Banco Inter, né? Também é uma ameaça para o banco, principalmente na área no varejo, né? No ticket mais baixo da indústria. E eles têm feito, então, eles são muito atentos, fizeram como eu falei, esse movimento muito inteligente, que acabou sendo espetacular para o acionista, vai gerar agora um retorno, todos os acionistas vão ganhar, a gente estima aqui em torno de 10% a 15% do valor da posição em ações da XP, né, que vai poder ser negociada. Parte dessas ações também vai para a Itaúsa, que vai continuar como um acionista relevante da XP, e o banco vai partir para concorrer diretamente com a XP, né? A gente vê que a direção está falando em reestrutura. Um dos grandes problemas dos bancos tradicionais, Rafa, é justamente o legado tecnológico. Esses bancos desenvolveram toda a sua base tecnológica na década de 80, né? E os bancos novos, né, as fintechs novas, elas já estão em outro padrão, elas já montaram, né, já montaram todo o seu sistema de cadastro, de operação de liquidação financeira, de custódia de ativos, já no novo sistema na nuvem, com outro tipo de tecnologia, então não tem aquele passivo do legado tecnológico. Os bancos no mundo todo estão com muita dificuldade de fazer essa transição, e a gente já viu que o Itaú declarou que vai realmente partir para construir toda do zero mesmo, já esquecer o legado tecnológico e partir para um sistema que seja competitivo com as novas plataformas. Então, assim, o histórico de alocação dos gestores é muito bom, né? Realmente eles agora estão na posição de desafiados, né? Você tem aí essas fintechs aí realmente ganhando market share, e eles estão vamos dizer, nas cordas, mas a gente acredita que eles têm muita capacidade de recuperação, mostraram isso na história várias vezes, e mais importante, é uma ação que está muito barata, né? Exatamente. Agora, Luiz, eu gostaria de falar um pouco sobre a Eletrobras, né, que tem estado aí no holofote do investidor, principalmente com a MP da privatização, aí sempre, né, no nosso radar aqui. Qual que é a sua perspectiva de crescimento da empresa com a privatização? Inclusive, lembrando que hoje a empresa, se eu não me engano, ela está hoje entre as maiores quedas do dia, né, com uma queda de 2,49%. Eu queria que você comentasse um pouco para a gente sobre sua visão sobre o case da empresa, né, se isso daqui é só uma queda comum, uma correção, assim, ou se você acha que realmente a privatização pegou um pouco mal para o mercado, por isso que ele está respondendo dessa forma, enfim, sua visão sobre a empresa. Rafa, esse é o caso clássico de sobe do boato e cai no fato, né? Então, você tinha toda aquela expectativa de alta das ações com a confirmação da privatização, né? Na verdade, não houve ainda, mas assim, o principal risco que o mercado identificava era justamente a não aprovação da medida provisória, que caducava nessa terça-feira, e realmente foi aprovada aí nos 46 minutos do segundo tempo. Então havia esse medo, mas de certa forma o mercado já via que o ambiente no Senado e na Câmara, a Câmara já tinha aprovado, né? Você estava dependendo do Senado, e havia, de certa forma, uma expectativa positiva. Então, é comum, né, a gente ver no mercado essas situações em que o mercado, no dia que, né, quando você configura realmente a situação que o mercado estava apostando, há uma realização de lucro, e provavelmente isso está acontecendo hoje. Eu acredito que é uma boa oportunidade aí para quem quer fazer esse investimento. A empresa realmente foi muito prejudicada ao longo dos anos por conta da interferência política, né? E com a privatização, então, isso dá um espaço para recuperação muito grande, né? É uma empresa que tem praticamente 40%, mais de 40% da rede de transmissão, de linha de transmissão de alta tensão no país, chega de 30% do parque do gerador, toda com energia limpa, né? Praticamente 90% energia hidráulica, né? Então está totalmente adequada aí aos parâmetros de ESG, né? Que o mercado, principalmente o investidor estrangeiro,
demandado esse tipo de padrão para as empresas. Então, é um setor elétrico, assim, não tem muito charme das fintechs, né? Então, o setor tem o sex appeal aí de um Banco Inter. O setor elétrico, ele é muito estável, né? Então, você não vai ver muita disruptura nesse segmento, né? A mesma tecnologia de 100 anos atrás. Então, basicamente, mas isso para o investidor de longo prazo é interessante. Você tem aí, eu estava vendo há pouco aí um analista, acho que o Marco, falando sobre o setor de utilities, né? Que é um setor que ele é muito relacionado aí com as NTNB, né? Ele é visto muito pelos investidores como um tipo de renda fixa, né? Justamente pela estabilidade, né? Então, o que você procura ter aí com essas ações um prêmio aí sobre a NTNB, e o que a gente vê hoje pelas nossas contas aqui, esse prêmio hoje, inclusive, é muito interessante, inclusive para a Eletrobras. Então, a gente está muito satisfeito aí com esse investimento, a gente acha que ainda tem espaço para valorização, apesar aí dessa correção aí de curto prazo que eu vi hoje. Tá certo, Luiz. Agora falando um pouco sobre a AES, né, que recentemente, anunciou um aumento na sua participação no setor de geração de energia renovável. Qual seria a sua perspectiva para a empresa, né? Você acredita que ela está querendo agora surfar? A gente está falando agora um pouco de uma maré de fintech. Você acredita que ela está tentando agora surfar numa maré do ESG? É exatamente isso aí, Rafa. Ela tem um perfil parecido com a Eletrobras, né? A matriz é hidráulica, mas tem feito muito investimento em energia eólica e energia solar. O plano estratégico da empresa nos próximos 3 anos, aí ter até mais energia alternativa, né? Energia eólica e energia solar na sua base de geração. Então, é isso, inclusive, é um investidor, um empreendedor do setor global. Ele tem essa diretriz aí de fazer investimentos com a matriz limpa de energia, né? E a empresa local, inclusive, eles fizeram uma reestruturação societária recentemente, né? Transferiram a participação societária da STT, né, que detinha aquelas concessões das hidrelétricas ali de São Paulo, e eles consolidaram todas as ações da AES no Brasil, num veículo de investimento, que é a AES Brasil, e a ideia é justamente que esse seja o veículo de investimento para a América, para o Brasil, tá? E para o desenvolvimento de novos parques eólicos, de nova tecnologia. Até no último a AESD falaram da tecnologia de hidrogênio para geração de energia. Então, é uma empresa realmente que está nessa linha de investimento com essa característica de ESG, que é um aspecto interessante, é muito valorizado aí pelos investidores, de uma forma geral. Então, de certa forma, uma grande ameaça que a gente sempre via, e era um pouco que o mercado nunca, assim, tem perdido um pouco da atratividade para o mercado nos últimos anos, tem sido justamente o problema da continuidade da empresa, né? A empresa tinha hidrelétricas que ela comprou ainda na privatização, na primeira onda de privatização do setor elétrico, e essas concessões elas já vencem agora em 2029. Então, existia muito questionamento, né, sobre o futuro da empresa. Recentemente, inclusive, até a própria Eneva fez uma tentativa aí de takeover, até um pouco hostil, né, com o BNDES. Isso acabou não indo para frente, mas justamente por isso, que existia muito questionamento aí sobre a estratégia de longo prazo da empresa. E eu acho que isso, de certa forma, é uma resposta, e é muito interessante. Essa linha de investimento, eu acho que ela é bastante promissora, e a gente também tem um investimento importante com eles e estamos satisfeitos, e acho que é um bom investimento aí também no longo prazo. Tá certo, muito obrigado, Luiz. Vou passar agora aqui para a Hanna. Hanna, vai daí. Obrigado, Rafa. A gente faz uma pausa aqui bem rápida na nossa conversa com o Luiz para dar, né, continuidade também ao nosso giro de notícias, agora falando do setor aéreo. A fabricante de aeronaves Embraer informou hoje a entrega do primeiro jato do modelo eu vou abrir rapidinho aqui para a gente ler, E195-E2 para a companhia aérea suíça Helvetic Airways, que aconteceu na própria sede da Embraer
em São José dos Campos, no interior de São Paulo. E esse foi o primeiro dos 4 novos jatos que serão entregues até o final de julho deste ano. Em 2018, a Helvetic também encomendou 12 E-Jets E2 para iniciar a sua renovação de frota, sendo que são 8 aeronaves E190 E2 que já estão em serviço e 4 modelo E195 E2, além do direito de compra por mais 12 aeronaves adicionais. A frota da Helvetic tem ampla flexibilidade para operar em suas rotas, na Europa. Além das novas aquisições, a companhia possui ainda 4 jatos E190 de primeira geração. E eu vou então agora, eu volto com o Rafael Lara, que tem mais notícias aí pra gente. Rafa, o que você atualiza a gente? É isso aí, Hanna. O Credit Suisse reiterou hoje sua recomendação Outperform para a holding de investimentos Itaúsa, a famosa Itaúsa, do ticker ITSA4, destacando que a empresa continua a oferecer uma valorização atrativa, isso com base no novo preço-alvo estabelecido pelo Credit, que foi elevado de R$ 12,30 para R$ 14,50. O banco disse que a empresa pode ser um investimento alternativo atraente para faturar com as boas perspectivas do Itaú Unibanco, sua top pick para o setor financeiro no Brasil. O desconto para a controlada Itaú, levando em conta o método de valuation da soma das partes, está em 26%, enquanto o desconto pelo modelo de desconto de dividendos é de 23%, o que eles consideram bastante expressivo. Hanna. Rafa, vamos dar um giro então, O mercado já fechou, são 5 horas e quase 5 horas e 10 minutos. Acabou de virar 5 horas e 10 minutos. Vamos ver como é que o Ibovespa fechou nessa quarta-feira? Tá certo, Hanna. Bom, realmente, o mercado, como a gente estava falando, ele estava numa tendência ali de queda no fim do dia, Ele acabou fechando uma queda de 0,3% aos 128.344 pontos, depois de ter ali batido uma máxima de 129.901 pontos e ficado ali numa mínima de 128.182. Ele ali teve ali as altas hoje do dia foram um pouco modestas, Braskem com uma alta ali puxando o setor com uma alta de 2,82%, e Dux em segundo lugar com 2,40%, Usiminas com 2,14%, Banco Inter, que a gente acabou de falar, com uma alta de 2,02% e CVC fechando ali hoje o G5, Já que a gente fala do Z5 para as maiores quedas do dia, a gente vai falar do G5, então hoje aí a CVC aí fechando numa alta de 1,87%. Já lá nas maiores quedas a gente tem a EZTEC realmente puxando ali a tabela com uma queda de 4,75%, depois vem Pão de Açúcar com uma queda de 3,95%, Banco do Brasil Seguridade com uma queda de 3,29%, Raia Drogasil com uma queda de 2,50% e Eletrobras, igual a gente estava falando agora há pouco também com o Luiz, com uma queda de 2,49%. Hanna. Obrigado, Rafa. E a gente volta, a nossa conversa aqui com o Luiz. Luiz, olha, recentemente vimos a Berkshire Hathaway anunciando o investimento de mais de 500 milhões de dólares no Nubank, uma ação lá fora vista como focada em valorização e não tanto em dividendos, o que contrasta um pouco com a lógica da Warren Buffett, Você acredita que está havendo uma mudança na metodologia do investidor em geral, agora focando mais na valorização das ações do que nos dividendos? Vamos lá, muito interessante essa pergunta, Ana. Essa é uma grande discussão aí sobre se Warren Buffett é um value investor tradicional ou não, Primeiro, a gente tem que lembrar o seguinte: hoje, na Berkshire Hathaway, existem 2 gestores que têm autonomia para tomada de decisão. O Todd Combs e um outro que agora não me recordo o nome, que é até mais velho, acho que tem até mais recursos sobre sua supervisão. E tem o Warren Buffett, lógico. Então, cada gestor desse tem seu estilo de investimento. Eu imagino até que o Todd Combs tem exposição em Google já. Então, ele, assim, quando a gente lê, tem várias biografias sobre o Warren Buffett, e todas elas, de certa forma, quando você vê a história de Warren Buffett, em um determinado momento, ele, até influenciado por Charlie Munger, que é o grande parceiro dele, o sócio dele lá na Berkshire Hathaway, ele começa a procurar mais o ativo intangível das empresas. Ele
ele sai um pouco daquele modelo tradicional de olhar apenas os ativos que estão no balanço, né, que são registrados no balanço, né, comparar o valor do mercado com os ativos contábeis, que é o modelo tradicional do mestre, do grande referência de Value Investing, né, que é o Benjamin Graham, e ele passa, então, a procurar ativos intangíveis. É quando ele faz, inclusive, aí sempre é citado os investimentos na Coca-Cola, na American Express, em que você tinha um valor de mercado bem superior ao valor dos ativos contábeis, né? Mas aí é a questão justamente do intangível, o valor da marca, no caso da American Express e da Coca-Cola, é elevadíssimo, né? Isso não aparece pelas regras contábeis, pelos princípios contábeis, os contadores têm dificuldade de registrar esse ativo nos balanços. Então já tem, assim, ele já tem esse histórico de fazer investimentos em ativos intangíveis, ele tem, não está claro quem é que está fazendo, né? É interessante que já se falou muito que o investimentos, hipóteses, né, boatos de investimento de Warren Buffett aqui no Brasil, e agora realmente confirmado esse do Nubank, que é o primeiro, é muito interessante, né, que está entrando justamente nessa empresa, agora veja, eu não conheço bem os números do Nubank, o Nubank não é uma empresa aberta ainda, mas parece que é uma empresa que já tem, assim, é uma empresa que tem uma condição econômica, um fluxo financeiro já bastante consolidado, né? Não sei se já é uma empresa lucrativa ou não sei como é que foi a conta do valuation que foi feita para esse deal, mas eu imagino que é uma empresa que já tem bons números operacionais, tá? Mas de toda forma é interessante, eu acho que mais um ponto aí a favor dos que argumentam que o Warren Buffett não é um value investor tradicional, né? Mas essa discussão é muito longa, aí tem vários pontos de vista que podem ser olhados aí para essa discussão. Tá certo, Luiz. Então, só para a gente finalizar, né, a nossa conversa aqui, queria que você deixasse as suas considerações finais, né, para os nossos telespectadores, as projeções aí para os próximos dias. Tá joia, Hanna. Primeiro, obrigado aqui pela oportunidade, né, de participar mais uma vez do programa. Um programa muito bom, traz uma fonte de informação muito boa do mercado, né, com analistas, gestores, o pessoal que está vivendo o mercado no dia a dia. Então, é sempre um prazer estar aqui. Assim, a gente estamos muito otimistas aí, a gente sabe que tem uma disputa política e tem a questão da pandemia, que isso gera muito estresse na sociedade e no noticiário, mas a gente está muito otimista. A gente viu, assim, quando a gente olha num prazo mais longo, nos últimos anos foram feitas várias reformas, a gente teve desde o Michel Temer, né, depois com o Bolsonaro, assim, a gente teve avanços, tá certo? A gente teve a reforma trabalhista, a gente teve a reforma da Previdência, a gente teve o marco legal aí do saneamento, que dá perspectivas muito boas assim, para o setor de infraestrutura. A gente tem as concessões aí que estão sendo realizadas, né, pelo ministro Tarcísio Freitas, que também dá uma esperança muito grande aí para a gente nessa área de infraestrutura, que é um grande problema do Brasil, assim, histórico, né, que um gargalo para o nosso desenvolvimento. Então, a gente está otimista e a Bolsa a gente acha que vai refletir isso. Então, e agora a gente sempre olha no longo prazo. A minha mensagem aqui final, então, é essa: olhem para a Bolsa como uma aposta no Brasil e no futuro. Tá certo, Luiz. Obrigada. Espero que você participe, volte, né, participar mais vezes aqui do BMC Now, e não só também no Now, né, que você participe também de outros programas aqui, que você sinta-se sempre em casa, né, possa voltar mais vezes. Eu agradeço a sua participação hoje. Obrigado. Tá certo. Então vamos lá, a gente segue aqui, né, a gente segue atualizando sobre o fechamento do mercado de hoje. Vamos voltar então com o Rafael Lara, que agora tem a movimentação de todos os setores da Bolsa. Rafa,
Tá certo, Hanna. Antes a gente fazer essa nossa fotografia aí na divisão setorial do Bovespa, a produção acaba de me comunicar aqui que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, acabou de pedir demissão do Ministério do Meio Ambiente. De acordo com o Diário Oficial da União, o presidente Jair Bolsonaro exonerou o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, a pedido do próprio Salles. Na mesma edição, no mesmo decreto, Bolsonaro nomeou Joaquim Álvaro Pereira Leite como novo ministro do Meio Ambiente. Vamos ver como é que isso pode afetar amanhã o mercado, né? Geralmente demissões de ministros e membros importantes do governo acaba gerando uma certa instabilidade política, talvez possa influenciar no dólar. Amanhã você confere aqui na BMC News, no BMC Now, todas as informações, a gente vai atualizando aqui com mais informações, inclusive, pelo que eu saiba aqui, a produção também me avisou que o Ricardo Salles está nesse momento fazendo um discurso ali de sua saída, falando de seus pontos da gestão, e você vai conferir tudo aqui na BMC News. Agora vamos fazer a nossa análise da divisão setorial aí do Ibovespa, né? Hoje esse Ibovespa, como a gente falou, ficou ali meio tímido, né? Numa queda de 0,33%. No momento que a gente aqui pegou a fotografia, ele estava ali numa queda de 0,05%, né? A gente pega ali um pouco antes do fim do fechamento para a gente poder trazer essa análise exclusiva aqui da BMC, né? A gente vê ali o mercado quase inteiro no vermelhinho, né? Só o setor de materiais com uma alta de 1,27%, mas a gente também tem a queda ali do setor de imóveis com uma queda de 1,42%, serviço de comunicação com uma queda de 0,73%, serviço de utilidade pública com uma queda de 1,05%, e os verdinhos somente tem ali uma alta expressiva em materiais, né? Porque a energia teve uma alta de 0,18%, né? 0,1%, também atendimento à saúde 0,1% e industriais de 0,03%, muito ali na neutralidade, né? A gente considera ali muito próximo da neutralidade. Hanna. Obrigado, Rafa, sempre trazendo aí pra gente informação atualizada em tempo real. E aí, continuando, né, falando de política, o Senado aprovou a medida provisória que aumentou a tributação sobre bancos para emitir o subsídio temporário ao diesel e ao gás de cozinha. Vamos ver na reportagem. Os senadores retomaram benefícios para a indústria petroquímica e para a compra de carros por pessoas com deficiência que tinham sido limitados pelo governo com o objetivo de compensar a perda na arrecadação. Para se tornar legislação permanente, no entanto, a medida provisória precisa ser aprovada pelo Congresso em até 120 dias. O governo federal divulgou simulações que apontam redução nas contas de luz com a aprovação da medida provisória da Eletrobras. Os cálculos do Ministério de Minas e Energia estimam redução de até 7,36% nas tarifas e incluem a queda no custo da energia produzida por Itaipu. Até 2023, o custo de financiamento da construção da usina, que representa 60% da tarifa atual, será quitado e poderá ser retirado do preço ao consumidor. O Supremo devolveu o pedido de vista responsável pela suspensão do julgamento sobre a constitucionalidade da lei que concedeu autonomia ao Banco Central. A votação será retomada ao plenário virtual da Corte nesta sexta-feira. Sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em fevereiro, a lei restringe os poderes do governo federal sobre a autoridade máxima da política monetária do país. O Banco Central é um órgão de Estado vinculado ao Executivo e caberia ao presidente da República apresentar projetos de normas da entidade e não ao Congresso Nacional, como ocorreu. E dando continuidade aqui com o nosso BMC Now, mas antes de seguir aqui com o nosso giro, já vou pedir aí para o pessoal já entrar no nosso chat, já deixar as perguntinhas, que daqui a pouquinho a gente vai receber o André Machado, analista técnico, né, que vai analisar os números com a gente, ver os papéis aí. Então já vai deixando, já vai compartilhando o link aí com os seus amigos e familiares para que todo mundo fique muito bem informado. E seguindo aqui com o nosso giro, a Eco Rodovias confirmou nesta quarta-feira, eu vou dar um pulinho aqui, que a gente dá um jeito de ler a notícia aqui para informar vocês. A Eco Rodovias confirmou nesta quarta-feira a movimentação de quase 2 bilhões de reais em oferta subsequente de ações. Com isso, a empresa movimenta quase 2 bilhões de reais com a emissão
com a emissão primária de mais de 137 mil novas ações e venda de 20 bilhões de papéis em oferta secundária. 15% dos recursos da oferta serão utilizados para reforço de caixa e o restante será utilizado em aportes que serão realizados em algumas de suas controladas para manutenção e expansão das concessões da Ecorodovias. E os papéis começam então a ser negociados na B3 a partir do dia 24 de junho. E uma articulação na Câmara tenta aprovar a possibilidade de recriação de barreiras comerciais para a entrada de produtos estrangeiros no país. O Rafael Lara traz mais informações sobre isso. Tá certo. A iniciativa contraria a posição do Ministério da Economia, que conseguiu acabar com a prática em janeiro e editou uma medida provisória na MP para que o chamado preço de referência, né, entre aspas, fosse proibido. É essa MP que o Congresso quer usar para impor novamente esse modelo que vigorou no país há mais de 70 anos. E ele é considerado, inclusive, ilegal pela Organização Mundial do Comércio. O governo identificou mais de 10 emendas ao texto da MP que trata de ações para a melhoria do ambiente de negócio que invertem o teor original. Uma delas substitui o fica vedado do texto original por fica autorizado o preço de referência. Críticos dizem que trata-se de um atalho da indústria para conseguir barrar concorrentes de forma rápida, por meio de procedimentos pouco transparentes e fazendo uso de sua influência sobre a burocracia estatal. Hannah. Valeu, Rafa. E falando, sobre os impactos da ata do Copom, hoje a Paula Moraes conversou no BMC News com o Igor Cavaca, gestor da Oren, que explicou, de que forma os dados de projeção da taxa de juros podem impactar nas expectativas futuras. Vamos acompanhar. Ô Igor, você tocou num ponto aí da questão do Copom, Depois da ata do Copom de ontem, alguns gestores estão dizendo que vão esperar aí os dados da inflação a serem divulgados nessa semana para reverem, as projeções da Selic para este ano. Inclusive, a gente viu agora há pouco o BTG já refazendo ali a projeção para 7,5% ao ano. Eu queria saber qual que é o peso que esses dados têm nas revisões e se isso vai ser determinante para traçar a estratégia, por exemplo, de investimentos para os próximos meses. Então, o que a gente tem, A gente tem que o principal objetivo do Banco Central é que ele mantenha ali a meta da inflação dentro de um determinado valor. Então, o que a gente viu no ano de, talvez ali de meados de 2020 até agora foi, a gente está com uma inflação acelerando bastante. Se a gente considera aí nos últimos 12 meses, ela já está próxima de 8%, que é bem acima do que era esperado dentro de um prazo de um ano para o Banco Central, mas vale dizer, o Banco Central ele tem que buscar essa meta dentro de um período de um ano, que inicia em janeiro e termina em dezembro. Então, o fato dela estar 12 meses atrás a 8% não é uma sinalização, talvez, ali, não é uma infração daquele objetivo que ele está fazendo. No entanto, ele precisa buscar a meta dentro do ano de 2021 e, posteriormente, também. O que acontece? O que acontece é que a gente está falando de política monetária e, em geral, uma política monetária, uma determinada ação que o Banco Central ela faz, ele, em geral, ele utiliza a taxa de juros para fazer esses movimentos, ela demora a chegar no consumidor, no investidor final. Então, existe uma demora entre a ação do Banco Central e, efetivamente, isso impactar a economia. Então, o que acontece é que o Banco Central, em geral, quando ele vai fazer algum tipo de medida, ele vai fazendo isso de forma mais calma, mais lenta, muito fácil, porque ele não sabe, efetivamente, qual o impacto daqui de 3 a 9 meses pode ocorrer. Então, por isso, a gente viu o Banco Central começar a demorar um pouquinho para iniciar esse processo de subida dos juros. Mas agora, acho que o entendimento, tanto da parte do Banco Central quanto do mercado também, é que a inflação já está em níveis mais altos do que eram aceitáveis, A gente já está com uma inflação acumulada de 8% em 12 meses, e isso levanta uma sinalização de que o Banco Central tem que começar a agir, ser mais conservador com sua política monetária para que ele consiga trazer de volta a inflação para dentro ali da meta que é proposta ali pelo comitê. E o que acontece também, vale dizer, hoje o Banco Central ele já não está mais olhando para a meta de 2021, ele já não está olhando mais para a inflação de 2021, porque como a gente tem essa defasagem entre a ação do Banco Central e também o impacto no mercado, no objetivo final, como existe essa defasagem, o que o Banco Central está sempre olhando, talvez é um ano mais à frente.
Então a gente já começou a discutir não a inflação de 2021, mas a inflação de 2022. E a gente começou a ver, principalmente ali por parte das expectativas, uma leve desancoragem do que era a expectativa que o Banco Central quer para aquela taxa. E por isso, então, ele começou a sinalizar uma política aí mais hawkish, né, mais conservadora, que é aumentar os juros de forma mais rápida. A gente, em março, estava lá com uma expectativa de 5,5% para a inflação. Hoje a gente já está trabalhando com uma expectativa aí do CDI, desculpa, mas hoje a gente já está trabalhando que a Selic pode estar a 6,5% no final desse ano. E depois da última reunião, da ata também, vindo um pouco mais conservadora que é o esperado, já se discute, né, o Banco Central sinalizou a possibilidade de uma subida semelhante ou maior, e já está se discutindo ali uma subida de 1 a 1,25% ali na próxima reunião. Então, isso acaba também impactando toda a economia, né? Em tese, a gente tem aquela relação, né? Se o juro sobe, em geral, a gente vai ver os ativos de risco, a bolsa cair um pouquinho, muito em face tanto ao fluxo de capital de investimento, como também as empresas, elas passam a captar a um custo mais alto, então isso torna projetos de investimento mais caros e torna ali o custo de oportunidade mais alto. Isso faz com que as empresas possam ou não continuar fazendo investimento, né? Então, é o que eu vejo aí. Eu entendo que ele deve continuar com uma política bem mais agressiva, mas ele deve subir os juros de forma mais rápida do que efetivamente ele vinha subindo, muito em face aí a uma aceleração da inflação, e a gente vai ter agora, na sexta-feira, o IPCA 15 aí, o que pode já ser um balizador do que vai ser a inflação para esse mês. E o ataque de sequestro de dados que afetou o Grupo Fleury usou a mesma versão de código que afetou a JBS no início deste mês. Os cybercriminosos pediram resgate de Bitcoin para liberarem as informações bloqueadas por criptografia. O Rafael Lara, né, traz as informações para a gente sobre isso. Rafa, que está sempre por dentro. Tá certo, realmente, né, os criminosos ali pediram resgate em Bitcoin, né, principalmente ali depois para, né, fazerem ali a chantagem ali, né, por conta ali, o que geralmente é feito em carteiras digitais descartadas logo após o pagamento para eliminar rastros. O Grupo Fleury confirmou o ataque, mas não deu muitas informações sobre o assunto. Ele disse que a companhia está priorizando o restabelecimento dos serviços que não estão disponíveis em razão da tentativa de ataque externo e que também as operações estão sendo ali restabelecidas com todos os recursos e esforços técnicos para a rápida normalização dos serviços. Lembrando também que em junho a JBS pagou 11 milhões de dólares ali, né, em bitcoins para resgatar e destravar operações na Austrália, Canadá e Estados Unidos e impedir também a divulgação de informações retiradas de seus bancos de dados. Hannah. Rafa, vamos aproveitar então, né, que a gente está falando sobre criptomoedas, né, um assunto que você sempre está muito atualizado. Vamos ver como é que está a cotação de Bitcoin nesse momento? Tá certo, Hannah. Bom, acho que pela primeira vez, acho que na semana aí que você sempre me pede aqui, pela primeira vez eu posso falar que o Bitcoin está em alta hoje, em alta de 1,82%, 165.653 reais, né? Vale lembrar que ele também, hoje o dólar, né, que você bem disse agora há pouco, ele também está fechando ali numa alta ligeira de 0,09% aos R$ 4,96. Então, isso impacta de certa forma o preço do Bitcoin, né? E que ali tem sofrido ainda com algumas políticas na China, né? A China querendo tomar controle das criptomoedas, não querendo algo descentralizado, enfim, e também tem essa questão na dúvida aí do investidor sobre o uso das criptomoedas para crimes, né? Às vezes, igual aconteceu agora no caso da JBS e agora também do Grupo Fleury, às vezes os cybercriminosos podem acabar pedindo ali, né, em contas, em carteiras digitais destravadas, bitcoins para fazer o resgate, né? Afinal, uma moeda descentralizada, então talvez fosse mais fácil. Essa é a dúvida que fica na cabeça do investidor, né? Então ainda tem algumas coisas que precisam ser destravadas aí, caso o investidor que investe em Bitcoin queira ver ali voltar ao patamar de R$300 mil, igual a gente chegou a ver em janeiro deste ano. Hannah.
Valeu, Rafa. A gente segue, né, acompanhando esse caso aí do Grupo Fleury, que até o momento a gente tem informação de que segue fora do ar após o ataque. E dando continuidade com o nosso BMC Now, a gente recebe agora o analista técnico André Machado, que vai fazer uma leitura, né, do dia aqui com a gente, uma leitura dos gráficos, né, dos números. André, primeiramente, boa tarde. Obrigada, né, por estar aqui com a gente na BMC News. Boa tarde, muito obrigado aí pelo convite para a estreia aí desse programa técnico aí às quartas-feiras. Estou super empolgado aí de estar compartilhando um pouco aí da minha experiência aí nos mercados, especialmente com análise técnica, que é uma escola aí centenária nos Estados Unidos, vem lá do século XIX, do finalzinho do século XIX, mas que ainda aqui no Brasil está engatinhando, está começando a realmente ser utilizada maciçamente aí por investidores, pessoa física, traders em geral, mas ainda existe muitos mitos e muitas coisas que a gente precisa trabalhar para levar essa escola tão importante de tomada de decisão a um patamar de maturidade como o que existe aí nos Estados Unidos, Europa e países desenvolvidos, com bolsas de valores desenvolvidas. Tá certo, então vamos começar, né? Antes da gente começar, na verdade, já vou pedir para o pessoal já mandar perguntinha no nosso chat para a gente analisar, né? O André vai estar aí toda quarta-feira com a gente, trazendo muita análise de qualidade, para que a gente leve, né, informação de qualidade, né? Porque esse é o nosso slogan, inclusive, da BMC News, né? Que aqui a gente gera informação, aqui a gente tem informação que gera valor, não é? Exatamente. Estou trocando aqui as bolas, mas vamos lá. André, vamos lá. Você pode compartilhar a sua tela com a gente, né, para que a gente consiga acompanhar, né, a sua explicação e também acompanhar os dados, os números. Bom, eu queria até dar uma sugestão, eu estava acompanhando o programa, eu não tinha pensado em falar de Bitcoin hoje, mas eu acho que Bitcoin é algo que todo mundo acompanha e está no radar vamos lá, então. de muitos investidores e tanto é que vocês estavam falando de Bitcoin agora, eu fiquei bastante interessado em mostrar para a galera, porque... Vamos então atualizar, já pegar esse gancho. A análise técnica do Bitcoin, ela funciona muito bem, tanto é que a posição que eu tinha em Bitcoin eu vendi nos $57 mil, acabei perdendo aquela última puxada aí que foi em direção aos 64.900, aí puxada aí pelos tweets do Elon Musk, mas toda essa movimentação de queda é um estudo que eu já fiz assim que ela foi dada a ignição, né? Na verdade, até para, usando análise técnica, e essa técnica que eu gosto muito, que é uma técnica ainda muito pouco utilizada no Brasil, e talvez ela seja muitíssimo mais polêmica que qualquer outra da análise técnica, que é o uso das projeções de Fibonacci, né? Um matemático aí do século XIII que trouxe aí para o mundo da matemática, né? No Ocidente, os números arábicos e também desenvolveu aí estudos que levaram a esse tipo de cálculo, né? E depois, ao longo da história, a gente viu que quase tudo de construções da humanidade, da biologia, construções antigas, né, de 5 mil anos atrás, como pirâmides do Egito, o Partenon na Grécia e tantas outras construções, catedrais, sempre usando as razões áureas, mas não é só isso, também na natureza como um todo, na botânica, na astronomia, na música, na literatura, em tantas coisas, o corpo humano, tudo obedece razões áureas. E na década de 30, década de 40, um investidor americano começou a mapear os movimentos da Bolsa, esses movimentos de onda, de zigue-zague que a Bolsa faz, e descobriu que ela obedecia essas razões áureas também. Então eu utilizo isso há 20 anos e funciona com uma perfeição, chega a ser algo, mesmo depois de 20 anos, bastante
assustador, porque é impressionante a precisão desses estudos. Então, resta para o trader ou investidor que for utilizar uma ferramenta como essa, saber trabalhar com essa ferramenta. Porque, por exemplo, as projeções que eu faço, não necessariamente a gente vai atingir a última delas, que eu trabalho especificamente com 3 alvos, depois que a gente tem uma tendência de alta ou de baixa iniciada. E eu trabalho com esses 3 alvos e não necessariamente a gente vai até o terceiro alvo. A gente pode parar, por exemplo, no segundo, ou talvez no primeiro, né, ser uma correção pequena em relação ao movimento anterior. Mas, por exemplo, o Bitcoin, esse último movimento que o Bitcoin tem, ele cravou exatamente o terceiro alvo, tá aqui, primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo. E acabou que deu essa reversão de tendência, né? Eu mesmo, como eu falei, saí aqui na região dos 57 mil dólares, porque ele tinha rompido o segundo alvo para ir em direção ao terceiro, mas no dia que começou a voltar, por segurança, como eu nunca sei, não posso afirmar, que aí sim seria chutômetro, né, dizer no início do movimento em qual alvo que vai, quando perdeu aqui esse alvo, foi quando eu tomei a decisão de sair da posição, né, e não peguei esse movimento, mas de novo agora a tendência, quando foi no terceiro alvo, começou. Então os estudos que eu fiz, assim que a gente, primeiro, eu tinha esse indicativo de aqui ser um possível final de movimento, tá? Neste caso, final de movimento, começou a cair. No momento que eu tive a perda desta região de preço, de fundo, né, eu já tive a possibilidade de traçar alvos para baixo. E depois da primeira perna de queda, né, que perdeu este fundo, e aí subiu novamente e confirmou a tendência de baixa, porque eu já tinha um fundo mais baixo que esse. E neste ponto aqui, quando voltou a cair, eu tinha um fundo mais baixo um topo mais baixo que esse, perdão, ficou caracterizado pela análise técnica, os princípios básicos da análise técnica, eu já estava numa tendência de baixa. Então, nessa hora, para quem não é investidor de longo prazo, que está levando em conta os fundamentos dessa criptomoeda ou de qualquer outra, assim como de qualquer ação ou de qualquer mercado financeiro como um todo, ou qualquer moeda, no momento que você tem uma tendência de baixa, que você é só um especulador, o correto, né, seria você encerrar suas posições compradas e começar a operar, nesse caso, em posições vendidas. Então, no caso, o Bitcoin, quando perdeu esse patamar aqui, confirmou com esse topo mais baixo, né, eu projetei esses alvos e, por enquanto, né, nessa grande consolidação que o Bitcoin perdeu na segunda-feira, ele por várias vezes ele violou, voltou. Na verdade, respeitando esta linha de tendência de baixa, né, que começa lá no fundo de março, quando o Bitcoin corrigiu até a região dos 3.800 dólares, quando começa essa linha de tendência de alta, aqui lá no fundo de março, isso aqui também é uma zona de suporte relevante, tá? Ao mesmo tempo, eu também tinha as retrações de todo esse movimento de alta, né, traçadas no momento que a tendência aqui sinalizou correção, tá? E neste caso aqui, então, a gente tinha um forte suporte aqui no Bitcoin que segurou, aqui era uma região de suporte duplo, né? Eu tinha este segundo alvo aqui dessa perna de alta que foi limpa, e também a última realmente perna de alta da tendência de alta que também foi limpa. Então são os dois alvos possíveis que eu estou encaixando aqui para ver possíveis alvos de queda. Então a gente segurou aqui por vários dias, né, por várias semanas, e com volatilidade enorme, altas de 20% para cima, 20% para baixo, né, de queda. Ou seja, para quem é trader, dava para operar aqui dentro desse caixote, mas quando foi perdido na segunda-feira, né, ficou aberta a possibilidade de virmos buscar esses alvos aqui, tá? E neste caso, né, ele chegou a perder este fundo aqui, acabou segurando justamente ontem, e hoje, aparentemente, esse padrão que ele está fazendo, né, se aqui era um suporte muito forte, no momento que ele é rompido, passa a ser uma resistência igualmente forte.
tudo que de força que o mercado fez para segurar o preço aqui, né, no caso comprados, por exemplo, agora vira uma resistência dos vendidos para impedir que o preço volte a subir. Então aqui é um movimento muito técnico nessa região aqui de resistência, chamado um pullback, e se um Bitcoin, no próximo pregão, né, o pregão se encerra às 9 horas do Brasil, né, que é à meia-noite GMT, se perder este fundo, ele tem como alvo agora que é a região dos 26, 27 mil, tá? Então, atento, porque a tendência ainda é de baixa, essa média que justamente mostra a tendência de curto prazo, ela está virada para baixo, apontando para baixo, todos esses suportes aqui usando Fibonacci e a própria retração de toda a alta, todos esses suportes agora viraram uma resistência enorme. Então a expectativa, não adianta ser torcedor nessa hora, tem que entender, saber ler e saber que a possibilidade maior continua sendo de queda, independente dos fundamentos dessa cripto, tá? O movimento, apesar da alta de ontem, apesar do sinal de ontem ser um sinal comprador, que foi confirmado hoje, mas a gente está falando 2 dias. A gente tem que lembrar uma das regras básicas da análise técnica, toda tendência é válida até ser revertida. Então essa tendência de baixa ainda é válida, ainda está valendo. É claro que quem aposta nesses fundos pode receber o prêmio maior do que quem entrar só quando a tendência de alta for retomada, né? Mas por outro lado também toma um risco desnecessário porque está apostando. Aqui realmente é um cenário de aposta, porque a tendência claramente é de baixa, e com resistência muito forte, que inclusive hoje rejeitou a alta, tá? Então, para esse início de programa, esse bate-papo com relação a essas estratégias é interessante, porque para até a audiência que talvez não me conheça, não conheça o meu trabalho, fique acostumada a ver esses estudos, né? Praticamente vocês não vão ver nenhum suporte e resistência, né? São estudos clássicos da análise técnica, porque todos os topos e fundos que a gente vê no gráfico, na verdade, já estavam ali por conta de uma projeção que foi feita e o preço ainda não atingiu. Então, isso envolve, claro, o fator experiência de estar fazendo isso há 20 anos. Para quem nunca viu isso, pode ser, a princípio, parecer, como eu disse, né, há 20 anos atrás, quando eu aprendi isso, falei, nossa, isso aí é bruxaria. Parece ser bruxaria. Com o passar dos anos, você não se preocupa tanto em questionar, você tem a quantidade de estudos ao longo desses anos todos, confirmando que funciona todos os dias, né? Inclusive, eu que sou trader de dólar e de índices futuros, funciona todos os dias, eu vejo todos os dias os alvos, né, sendo atingido e recuando a partir deles. Então você se acostuma com a ferramenta porque funciona, mas é algo que um investidor ou um trader só vai saber utilizar isso se realmente se arriscar a botar isso em prática, começar a fazer os estudos e ver os estudos acontecendo em tempo real, não vendo um estudo que para quem está olhando agora parece que é um estudo obra pronta, né? Então é fácil. Não, para quem me acompanha, isso aqui está pronto desde abril, por exemplo, né? Quando atingimos o terceiro alvo, começou a cair, e que se acendeu o cenário, que já que foi num terceiro alvo, começou a cair, e se perder este fundo, esses são os alvos, né? Enfim, mesma coisa, por exemplo, voltando agora para o nosso cenário, para o Ibovespa, tá? Ibovespa, que eu acho que é o que todo mundo tem a maior interesse agora em entender o que está acontecendo. O Ibovespa, ele tinha esses 3 alvos, e atingiu o terceiro. Atingiu o terceiro, que na verdade ele passou... Nesse dia aqui, ele passou 131, 155, ele foi a 190, ele passou 35 pontos só, né? No intraday. No gráfico diário parece que cravou, mas quando a gente fala de 131 mil pontos, realmente 35 pontos não é nada, é desprezível. Então, ele cravou exatamente essa projeção de FIBO, que ela está projetada aqui desde abril também. Então, foi no primeiro alvo, recuou,
foi no segundo, houve um falso rompimento, e aqui teve alguma questão aí de mercado que provocou essa correção, tá? Mas depois voltou a tendência de alta, aí fez o pullback aqui nesse suporte, que era a resistência do primeiro alvo, subiu, neste dia fechou no segundo alvo, no dia seguinte abriu, né, no segundo alvo já subindo, e aí em 4 dias, 1, 2, 3, em 5 dias cravou o terceiro alvo e caiu. Agora a tendência ainda é de alta, né, mas esses padrões, né, a gente espera sempre numa tendência que, por exemplo, essa média que é a mais clássica da análise técnica, a média de 20 períodos, que representaria, né, uma média móvel aí de 1 mês de pregão, 1 mês corrido, né, ou seja, cerca de 20, 21 pregões, que são os dias úteis. Então a gente tem 1 mês móvel, né, de tendência visto através dessa média. Em tendências de alta ou de baixa, a expectativa é que sempre que chegue na média, que haja um recuo até a média, haja a impulsão para retomar a tendência. A gente até teve 2 dias de alta, né, teve um dia ainda um pouco indefinido aqui junto à média, depois na sequência um dia de alta, mas a expectativa que era que essa alta retomasse ontem foi frustrada. E detalhe, foi um dia de fortes altas na Bolsa Americana, depois do discurso do Jerome Powell, realmente dizendo que o foco continua sendo a geração de emprego. Esse é um dos mandatos do Fed, geração de emprego, levar os Estados Unidos ao pleno emprego, que ele ainda está longe disso, longe do pleno emprego que estava antes da pandemia, né? Em 1 mês, todos os empregos gerados em 10 anos foram eliminados. Então está havendo uma recuperação de empregos acima até das expectativas, mas está longe de recuperar o que se conquistou em 10 anos, né, em apenas 1 ano e meio. E esse é o mandato do Fed. E o segundo, que seria a proteção da moeda contra a inflação, ele, apesar do comunicado de quarta-feira passada, que realmente estressou o mercado, essa semana os dirigentes do Fed, os Fed Boys, né, eles têm insistido em que não vai ter aumento de juros tão cedo, e o tapering, que seria a retirada dos estímulos monetários, né, os 120 bilhões de dólares que estão sendo injetados na veia do sistema financeiro, justamente para estimular a economia em concessão de crédito, acaba indo quase que na totalidade, a gente vê isso indo para os mercados de risco, para as ações, para commodities, né? Então, esse risco é uma sinuca de bico que está assombrando o mercado já há muitos meses, porque em algum momento isso vai ter que ser resolvido. E o mercado, pela ata do Fed, achou que seria o tapering, que é a retirada dos estímulos, pelo menos esses 120 bilhões, começariam a ser retirados em breve. Apesar de eles não terem dado uma data, deixaram essa sinalização. Mas de segunda para cá, eles estão realmente... eles viram que assustou o mercado, estão na sinuca de bico e deram uma espécie de meia volta a volver para dizer que não vai ter tapering tão cedo, e que quando tiver não vai ser aquele tapering que eles começaram a fazer em 2015, 2016, depois aí dos vários anos de injeção de dinheiro através de quantitative easing após o crash de 2008. Então a gente não surfou esse otimismo lá das bolsas lá de fora. Então, esse padrão aqui que está fazendo junto à média, né, já que ele não deu... Aqui, por exemplo, ele rompeu a média, mas logo depois voltou para cima da média e acelerou. Aqui ele veio na média e acelerou. Então, esse é o padrão de uma tendência de alta. Aqui, ele andando, correndo junto à média, né, sugere a possibilidade disso aqui ser perdido e aí essa média ser rompida, né? Hoje fechou na média, a média de 20, ser rompido para baixo, para vir testar tanto essa linha de tendência azul aqui, desse último movimento altista, depois que a gente corrigiu até os 107 mil pontos, como ele poder vir aqui, né, no primeiro alvo de FIBO, né, que ele passou reto, sem fazer nenhum teste, ele rompeu e foi, ele não veio testar, como por exemplo aqui no primeiro alvo que ele rompeu e testou. Né? O primeiro rompimento acabou sendo frustrado por, agora eu já não me recordo, algum estresse no mercado neste dia aqui, 17 de maio, mas o estresse
foi passageiro, provavelmente foi alguma coisa ligada aí também ao Copom ou FONC, Fed, provavelmente, para uma correção desse tamanho, mas depois que rompeu, testou e foi embora. E agora a gente deve vir testar aqui embaixo, tá? Então esse cenário é o cenário aí de curto prazo pro Ibov. Cenários de alta, eu vejo muita gente falando de 150 mil pontos. Eu tenho uma outra dinâmica possível, caso rompa aqui o terceiro alvo, que seria então a projeção dessa perna inteira de baixa. Então, que ela inclusive, né, o mercado furou aqui, ele estava nessa dinâmica desta perna de baixa para cima, e aí ele acabou batendo, tinha um terceiro alvo e segurou exatamente no que seria o primeiro alvo, que passou batido, passou reto aqui, segurou e foi perdido. E repare que nesses últimos 3 dias, nessa semana, ele está servindo de resistência, né? Ele não foi resistência quando passou a primeira vez, serviu de suporte e agora está sendo como resistência. Então, se o mercado porventura corrigir, né, e depois voltar a subir, ou até mesmo amanhã, sexta, voltar a ter uma tendência de alta aqui no intraday, subir, romper aqui o 131, a gente tem alvo no 134,225, e aí sim, o terceiro alvo deste movimento de baixa seria aqui o 142,500, tá? Então, num cenário aí de muito otimismo, eu veria o Ibov ir até 142, 8 mil abaixo dos 150 mil pontos que muita gente vem falando, mas é o alvo que eu vejo usando essa técnica aqui, que já vai daqui a pouco para 100 anos, que foi introduzida no mercado de ações americano. Falando de dólar, né, que é outro ativo que todo mundo está de olho, né, seja para quem opera no futuro, seja para quem, como eu, gosta de acompanhar as correlações do dólar em relação ao mercado de ações, né? Normalmente, esses mercados são de correlação negativa, ou seja, quando um sobe, a expectativa é que o outro suba, quando um sobe, a expectativa é que o outro caia e vice-versa. O FIBO também, principalmente em moedas, ele funciona com uma precisão muito maior. Até um livro que eu comento isso, um livro de economista sobre política monetária e cambial do Brasil, ele tem um capítulo onde ele fala que, apesar de todas as moedas terem seus fundamentos, né, que estão ligados à questão fiscal, à questão de inflação, às suas políticas monetárias dos bancos centrais, etc., a análise técnica é a ferramenta mais utilizada no dia a dia pelos players de dólar, tá? Seja de curto, médio prazo, e o Fibonacci serve como uma precisão muito grande para estabelecer os alvos das moedas. Então, quando o dólar, né, reverteu esse movimento de alta e passou a cair, repare que ele foi cravar o segundo alvo, depois cravar o terceiro alvo, e sempre depois que ele atinge um desses alvos, ele passou por uma correção. No momento que ele rompeu este FIBO aqui, né, que tinha o terceiro alvo, eu passei a trabalhar com uma projeção um pouco maior, de um período maior, do movimento maior. E aí foi justamente aqui que eu tive o segundo alvo, tá, atingido, aí agora no início de junho, que coincidiu com o segundo alvo desta última perna de alta, onde o dólar deu uma boa corrigida, né, de novo em direção àquela média de 20 que eu mencionei. E aí, quando foi perdido, para este movimento, eu tenho esses 3 alvos aqui em rosa. Então, aqui era um alvo triplo, um alvo realmente muito forte. Tanto era o alvo deste fundo, tá? Era um suporte deste fundo, que eu até deixei este FIBO aqui guardado aqui do lado, que este fundo só foi acontecer aqui porque foi o terceiro alvo deste último movimento de alta, ó. Este último movimento de alta, depois que a tendência foi revertida, ele veio cravar o terceiro alvo aqui, e aí voltou a subir. Então, de qualquer maneira, aqui ficou registrado como um fundo super importante pela amplitude do movimento, tá? Além do número mítico aí, número redondo, os 5 reais. Então, aqui era um suporte triplo, que segurou durante quase todo o mês de junho, e que foi perdido ontem. Neste caso, apesar desse padrão de candlestick ser um padrão de dúvida, a expectativa ainda é que o dólar pode vir testar aqui
os R$ 4,91, tá? Isso falando de dólar à vista. E aí sim, se esse patamar for perdido, aí a gente abre o patamar para o terceiro alvo de todo esse triângulo aqui, que o alvo seria em 4,75, né? Então, o pessoal que quer ir para a Disney, torçam para a Fibonacci realmente funcionar, para quem não conhece, e o dólar buscar esse terceiro alvo aqui, tá ok? Então, é uma ferramenta de extrema precisão, e a única maneira de vocês aprenderem, rapaziada, é rabiscar sem medo. Não necessariamente você precisa introduzir isso na sua estratégia, no seu operacional, mas rabisquem, né, enquanto o gráfico ainda não está pronto, e depois acompanhem por alguns dias, semanas, meses, né, ou façam isso no intraday, para quem é operador de índice, dólar, de ações, para ver isso funcionando. Isso aqui é simplesmente excepcional, para quem sabe utilizar e é seguidor de tendência, é excepcional. E tem uma variável muito importante no uso desse tipo de ferramenta, que é o seguinte: todo mundo aí que já operou no mercado financeiro, né, deve conhecer essa gíria, né, aqui brasileira, chamada alfaçar, ou seja, você entra no movimento e não surfa o movimento, sai no meio do caminho ou sai bem no início. E isso vai de encontro à teoria da perspectiva do primeiro Nobel de economia com foco em finanças comportamentais, que foi o Daniel Kahneman. E neste caso, a teoria da perspectiva mostrava isso, que os investidores, né, quando ganham pouco, e quando perdem muito. Então, a melhor maneira de trabalhar essa questão de quando estiver ganhando, ganhar muito, né, não ganhar pouco, é, por exemplo, estabelecer esses alvos. Não ficar no emocional do tipo, será que vai continuar subindo? Será que vai continuar caindo? Por exemplo, está subindo e de repente tem 1, 2 dias de queda, você, ai meu Deus, acho que eu vou zerar, né? Ou seja, zero prejuízo e acertou a entrada. O mercado passou só por uma pequena volatilidade logo depois da sua entrada. Ou você entrou, realmente subiu um pouco, de repente volta, já se assusta e fala, não, eu não vou devolver, né? Vou zerar. E aí, né, a conta nunca vai fechar. Então, acaba sendo uma ferramenta, além de ser uma ferramenta operacional, de estabelecer estratégias operacionais, inclusive para investimentos de longo prazo ou até médio prazo, é uma ferramenta que também ajuda você se concentrar e evitar essas armadilhas emocionais. Por exemplo, falando de investimento de longo prazo, 2 ações que realmente foram muito badaladas André. Oi, desculpa. Tudo bem? Pode falar. Desculpa te interromper aí, porque a produção já está puxando a nossa orelha aqui, que a gente já está estourando o nosso tempo, mas fica aí, né, o gostinho para as próximas quartas, né? O pessoal vai acompanhar aí muita informação. Queria agradecer a sua participação hoje e que na próxima quarta a gente se encontra aí para trazer muita informação, que a gente vê que você tem muito conhecimento ainda para passar aqui para o pessoal que está nos acompanhando. Acho que eu perdi a conexão. Aqui. Então, quarta que vem a gente recebe o André Machado aqui de novo fazendo a leitura do dia. Então, já começo agora me despedindo do Rafael Lara, minha dupla aí de todos os dias aqui no BMC9. A gente se encontra amanhã então, né, Rafa? Exatamente, eu estava aqui, já sentei aqui, só faltava um baldinho de pipoca para eu acompanhar a análise do Ogro de Wall Street, é realmente muito bacana, então você acompanha aqui todas as quartas-feiras, mandando um abraço aqui, claro, para a tia Vera, que sempre está aqui no nosso chat, para minha mãe também, Daniela, irmã da tia Vera, inclusive um beijo enorme para minha mãe aí, Dia das Mães já foi, mas um beijo a gente sempre manda, correto? E amanhã a gente se vê, né, Hanna, com muita informação aí de qualidade pro investidor, né? Valeu, Rafa. A gente conseguiu retomar aqui, né, pro André conseguir se despedir da gente. Tá ouvindo a gente, André? Tô ouvindo. Galera, desculpa, eu fui tirar o compartilhamento de tela justamente para me despedir e aí cliquei no botão de sair, né? Eu não tô acostumado com o Vimeo, tô acostumado com o Zoom, mas pode deixar que esse erro eu não vou cometer de novo. Obrigado aí pela audiência, pela atenção. Acontece. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Mesmo. Imagina, tá, e quarta muito que vem obrigado. A gente se encontra de novo. Fica tranquilo aqui, é uma honra enorme ter você aqui, viu, Ogro? Uma honra enorme, a gente vai bater bastante papo ainda sobre o mercado.
Tá certo, então. Legal. Então o BMC Now vai ficando por aqui. A gente se encontra amanhã, né? Uma ótima noite para você. Tchau, tchau.